tem como objetivo chamar a atenção das autoridades e da sociedade para o conhecimento dessas doenças, que em sua maioria são graves, incuráveis, crônicas, frequentemente degenerativas e progressivas, além de constituírem risco de morte. Convidamos para compor a mesa de honra deste seminário o senhor deputado Romário, que irá presidir a mesa. O senhor deputado Maurício Quintela Lessa. O senhor deputado Jean Willis. O senador Cássio Cunha Lima. O deputado distrital Joy Vale. A senhora diretora do Departamento da Secretaria de Atenção à Saúde, Alzira de Oliveira Jorge, representando o Ministério da Saúde. A senhora deputada Érica Cocai. A senhora presidenta da instituição Força do Bem, atriz Isabel Filardes. O senhor Miguel Fontes, PhD em Saúde Pública e membro fundador da Associação Maria Vitória Amave. O doutor Francis Galera, médico geneticista, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica. A atriz Bianca Rinaldi. Senhoras e senhores, pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, na estrela sorte pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América.
justiça crava forte. Verás que o vinho deu na voz já muda. Nem teme quem te adora a própria morte. Pedra moral, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor deputado Romário. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los. Gostaria de saudar, em nome do senador Cássio Cunha Lima, todos os parlamentares presentes, em nome da minha amiga e companheira, senadora Érica Cocai, todas as parlamentares presentes e todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. A ideia desse seminário é, mais uma vez, para a gente tentar mostrar ao Brasil, diretamente e indiretamente ao mundo, a importância que é esse dia, principalmente para as pessoas que vivem o dia a dia com esse problema. Eu acredito que nós, brasileiros, infelizmente, ainda não temos a verdadeira consciência e não entendemos realmente o que significa ter uma doença rara. Então, eu acredito que, a partir de hoje, a partir de exatamente esse dia, o Brasil vai começar a entender e as pessoas vão começar a ver e ter uma outra visão em relação a esse número de pessoas que têm doenças raras, que infelizmente sofrem com isso e são muito discriminadas, que não só no Brasil, mas que em todo o mundo. Então, eu preparei aqui uma fala, espero não ser muito prolongada, porque, na verdade, a gente tem que ouvir mesmo, são os profissionais que estão aqui, que vieram passar para a gente sua experiência, para que a gente possa realmente aprender muito do que eles têm para nos passar. Hoje, 29 de fevereiro, celebramos o Dia Mundial das Doenças Raras. A data é lembrada no Brasil e em vários outros países, com palestras e diversas atividades de conscientização em relação a esse problema que, infelizmente, muita gente ainda ignora. Calcula-se que existem mais de 7 mil tipos de chamados de doenças raras, a maioria de origem genética, que atinge cerca de 8% da população mundial. É um número que parece pequeno, mas que representa sofrimento para muita gente. As doenças raras são geralmente graves, crônicas, sem curas, muitas vezes degenerativas e progressivas. Elas afetam uma a cada 2.000 pessoas. A maior parte delas atinge crianças. E como nos países ricos, a mortalidade infantil entre portadoras dessas doenças chega a 30%, um número alarmante, com certeza. O problema não para por aí. Um grande obstáculo que os portadores dessa doença rara e suas famílias enfrentam é a falta de conhecimento sobre o tema, mesmo entre os médicos, o que dificulta bastante o diagnóstico, que em muitos casos acaba chegando dolorosamente tarde. Nesse meio tempo, as pessoas são vítimas do preconceito e da desesperança, são isoladas do convívio social e ainda enfrentam sintomas que poderiam, pelo menos, ser aliviados.
Como se não bastasse a dificuldade de chegar a um diagnóstico, o acesso a tratamento adequado também é muito difícil. Os medicamentos são, às vezes, muito caros, são poucos disponíveis e é preciso até brigar na justiça para obtê-lo e, às vezes, lamentavelmente, os pacientes acabam morrendo na fila de espera. É triste, mas é realidade. Em 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, uma iniciativa que merece o nosso aplauso e que poderá melhorar a assistência aos portadores de doença rara. O problema é que, à medida que não saiu do papel, como ocorre com muitas boas iniciativas no nosso país. Por isso, eu enviei ao ministro Alexandre Padilha, que estará aqui dentro de alguns minutos ou dentro de algumas horas, um requerimento de indicação solicitando que sejam tomadas providências para que a portaria número 81 do Ministério da Saúde se torne realidade na vida de quem precisa. Obrigado. Para encerrar, quero lembrar que ainda precisamos saber o número de pessoas portadoras de doenças raras no Brasil, pois esse levantamento nunca foi feito oficialmente. Temos apenas estimativas, segundo as quais cerca de 13 milhões de brasileiros teriam alguma enfermidade desse tipo. Enquanto nós permanecemos nesse grau de ignorância a respeito do tema, vai ser difícil implementar política que traga aos brasileiros com doença rara a assistência que eles com certeza merecem e que a nossa Constituição assegura. Por isso, a gente diz que esse é um problema de poucos, entre aspas, mas é a responsabilidade de todos nós. Gostaria de dizer que está aberta essa solenidade e que vamos, com certeza, com a ajuda de Papai do Céu, vamos sair daqui com muitas coisas que nós, com certeza, ignoramos. Boa tarde e que tenhamos um grande seminário. Tem a palavra o senhor deputado Jean Williams. Boa tarde, presidente Romário. Boa tarde, senador Cássio Cunha, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades. E quero agradecer a presença em especial das atrizes Isabel Filardes e Bianca Rinaldi, porque o engajamento de pessoas públicas e que têm uma relação com o entretenimento e, portanto, com as massas, em causas como essa, como a das doenças raras, é por demais importante. Então, eu quero uma salva de palmas para essas duas atrizes que dedicam parte do seu tempo não só a nos entreter, a trazer alegria para as nossas vidas, mas também a se dedicar a causas nobres. O tema das doenças raras entrou na minha vida já na minha campanha. Eu conheci em Volta Redonda, Rio de Janeiro, o estado que eu represento, um casal que tem um filho que tem uma doença rara, em que ele pratica uma espécie de autocanibalismo. E é um casal muito pobre, óbvio, porque eles não podem trabalhar porque tem que cuidar do filho, o que me deu uma clara dimensão de que a doença rara não afeta só o paciente, mas ela afeta indiretamente os familiares. Ou seja, nós temos o problema da pessoa com a doença rara e temos o problema da pessoa que cuida do paciente com doença rara. Então, é um problema, de fato, de saúde pública que não pode ser ignorado. Mais tarde, eu recebi no meu gabinete o Rogério da Amave e a Cris. Eu não sei se a Cris está aqui. A Cris está. E eles me procuraram para a gente tocar um trabalho juntos, porque a pessoa com doença rara, além de sofrer a doença, ela é discriminada. E talvez alguns de vocês não conheçam o que é ser discriminado socialmente, mas é uma coisa terrível. E aí eu prometi para eles, eu falei, não, eu vou me engajar nessa história com vocês, nos engajamos. Eu estive em contato em São Paulo com outra instituição, que é o Instituto Baresi, que me deu subsídio, junto com a MAVE, para construir um projeto de lei, que é o projeto 2669, esse projeto de lei de autoria minha, que já foi protocolado, que inclui, entre os tratamentos, quer dizer, o projeto faz com que o SUS inclua entre os seus tratamentos o tratamento das pessoas com doenças raras. A grande dificuldade hoje que a gente tem é exatamente essa. Nós judicializamos, digamos assim, o tratamento com doença rara. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque, embora a doença rara seja aquela que é considerada rara, é aquela que tem uma incidência de 65 em cada 100 mil habitantes, se a gente pensar o conjunto da população brasileira, que eu acho que a estimativa é de quase mais de 13 milhões de pessoas diretamente atingidas, nós vemos que, portanto, é uma questão que não pode estar excluída do Sistema Único de Saúde. A minha fala será breve, porque
Infelizmente, eu vou ter que sair agora. Tem uma outra atividade na Comissão de Direitos Humanos, um assunto igualmente importante. Eu vou lá e volto depois aqui para ouvir os especialistas. Quero desde já pedir desculpas e desejar para vocês um bom seminário e que a gente consiga aprovar aqui na Câmara. Conto com a ajuda do Romário, conto com a ajuda da Érica Cocai e dos demais deputados que estão aqui presentes, para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível esse projeto em favor das pessoas com doenças raras e dos familiares dessas pessoas. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Érica Cocai. Eu queria desejar uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês e saudar os componentes da mesa, em especial saudar o deputado Romário, que faz e tem feito uma diferença muito grande na agenda política desta casa, na agenda desta casa e nas ações que se desenvolvem nessa casa. Então, portanto, saudar a mesa na figura do deputado Romário. Dizer que nós estamos aqui, eu acho que esse seminário tem uma importância grande, porque, primeiro, para dar visibilidade a uma dor, mas não só uma dor, para dar visibilidade a uma esperança e uma coragem que move as pessoas com doença rara e, particularmente, os seus familiares. Penso que nós precisamos avançar nesta casa para que nós possamos construir e ter instrumentos objetivos na construção de políticas públicas, e uma política pública para as pessoas com doença rara. Para as pessoas com doença rara, uma política pública que tenha a intersetorialidade, porque é preciso que nós tenhamos a intersetorialidade. É importante que tenhamos uma política no Ministério da Saúde, que transformemos em realidade esta portaria que está no Ministério da Saúde. Nesse sentido, eu estabeleço uma profunda saudação ao deputado Romário por ter feito requerimento nesse sentido, mas é preciso que nós tenhamos uma política que seja intersetorial. Penso que as políticas públicas, elas não são completas, elas são incompletas, porque os direitos da pessoa humana, eles são interdependentes e eles não podem ser divididos. As políticas públicas que asseguram os direitos humanos também não podem ser divididas e elas são enganchadas uma na outra. Por isso, penso, Romário, que nós deveríamos estar construindo aqui nesta casa uma subcomissão para que pudéssemos discutir uma política pública ou políticas públicas para as pessoas que têm doenças raras e que muitas vezes elas ficam invisibilizadas enquanto pessoas. Parece que a doença, ela fica maior do que a própria pessoa, mas nada é maior do que a pessoa e é preciso que nós possamos dar visibilidade às pessoas, que possamos construir essa política com intersetorialidade, mas também é preciso que nós possamos empoderar as pessoas, empoderar. Muitas vezes as pessoas com doença rara, eu tive a oportunidade também de conversar com o Rogério e com a Cris, elas sofrem uma discriminação que nós precisamos desconstruir, porque se perde a noção de humanidade e se perde a noção de que todos nós somos pessoas com os mesmos direitos, embora tenhamos tantas diferenças. Por isso, eu diria que nós devemos construir nesta casa uma subcomissão para que possamos traçar políticas públicas para as doenças raras, para que possamos ter os centros de referências que ainda não existem, para que possamos estabelecer os mecanismos necessários para que o diagnóstico venha o mais rápido possível, porque o diagnóstico tardio, ele eleva o sofrimento e, ao mesmo tempo, ele dá um sentimento de aporia, de que eu não sei o que tenho, de impotência em verdade. Por isso, diria que nós temos muito trabalho pela frente nesta casa, para que possamos, enfim, fazer com que este país tenha, de fato, uma política pública ou políticas públicas para as pessoas com doença rara e possamos construir um país e uma sociedade onde caiba todo mundo e onde nenhuma doença possa ser maior ou encarada numa dimensão maior do que a pessoa, do que o ser humano. Parabéns, deputado Romário, e contem conosco nesta jornada para trilhar uma política pública onde possamos empoderar as pessoas e, ao mesmo tempo, estabelecer a intersetorialidade absolutamente necessária para que possamos fazer com que as pessoas possam viver e possam almejar a felicidade. Um grande abraço. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor senador Eduardo Suplicy.
Para uso da palavra, o senhor deputado Maurício Quintela Lessa. Boa tarde a todos os presentes. Eu inicialmente queria saudar a mesa em nome do deputado Romário, dos senadores Cássio Cunha Lima, Eduardo Suplicy e das atrizes aqui presentes, Bianca Rinaldi e Isabela Filardes. Queria pedir licença, Romário, para saudar as entidades, os pacientes, cuidadores, presentes e ausentes, porque o Brasil inteiro hoje está mobilizado em torno dessa audiência pública. Em nome da Maria Eduarda Duda, que está aqui presente, essa menina linda que veio de Maceió aqui, conferir de perto, né, o seminário e o futuro lançamento da nossa frente. E do amigo e irmão meu, hoje, agora completando quase 7 anos de diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que Janderson Barbosa, lá também de Maceió, e que não pôde estar presente. É servidor do meu gabinete já há anos, e apesar de não poder mais se locomover, acho que a mesma coisa aconteceu com o Washington, com o Maílson, que a previsão era que estivesse presente hoje, fala e grita, mesmo que seja com os olhos, né? E também esses dois foram incentivadores, estimuladores, né, para que, junto com você e com essa mesa aqui, a gente conseguisse, de uma vez por todas, trazer para dentro do Congresso Nacional esse tema, não é, tão importante para mais de 13 milhões de brasileiros afetados diretamente, sem contar aí suas famílias, amigos, enfim, e um país inteiro, não é? A minha missão hoje nessa mesa é, primeiro, para agradecer a você, Romário. Você foi um campeão mundial na área esportiva, né, conduziu o Brasil, depois de 24 anos, a uma conquista que era almejada por todos nós, e tem tudo para ser um campeão também aqui no Congresso Nacional. Não só nessa área esportiva, mas também na área de proteção, né, e de conquistas, né, para o portador de necessidade especial, de doenças raras, enfim. E isso você tem demonstrado, não só agora com a abertura desse seminário, mas, por exemplo, quando me engajei com você nessa luta no ano passado, quando, num evento da ABRELA, né, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, você abriu todas as portas do Rio de Janeiro para que a gente fizesse aquela homenagem ao Washington, ex-jogador do Fluminense, ao Maílson, do Bahia, lá no Engenhão, né, chamando de uma vez por todas a atenção, né, para essa doença também, que é uma doença muito complexa, sem grandes perspectivas, pelo menos por enquanto. E, a partir daí, nós começamos a pensar em como, né, instrumentalizar o Congresso Nacional, né, e as instituições para essa luta, aqui dentro principalmente. E o caminho encontrado foi o requerimento para a criação da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Eu fiz o requerimento, nós estamos agora em fase final de coleta de assinaturas, né? Assim que nós completarmos essas assinaturas, vamos dar entrada, e eu farei questão, não tenho dúvida que essa mesa também, que Vossa Excelência seja o presidente, pelo simbolismo que isso vai dar a essa comissão. Então, nós estamos praticamente concluídos, e, através dela, nós vamos lutar por uma legislação, né, mais avançada, né, que não se acovarda. Nós não temos quase nada em legislação, né, que proteja, né, que estimule o investimento, o financiamento, a pesquisa no país, e o Congresso Nacional não pode mais esperar, nem a gente, nem aquelas pessoas que estão diretamente afetadas, né, por essas doenças. Então, estamos todos de parabéns. Você pela iniciativa, Vossa Excelência, me permita aqui, você pela iniciativa, né, todos que estão participando, vamos levar, né, essa discussão para o Brasil inteiro. Ontem, nas redes sociais, né, foi uma coisa impressionante, no Twitter, no Facebook, né, a participação, a vontade das entidades em participar desse seminário. Parabéns, Romário, parabéns a todos que participam. Conte conosco integralmente nesse que é o início de uma grande luta que temos pela frente. Um abraço. Tem a palavra o senhor senador Eduardo Suplicy.
Querido deputado Romário, quero cumprimentá-lo pela sua atuação, seu compromisso tão significativo pelos direitos à cidadania, mas, como Vossa Excelência conhece de perto, na família, a importância de se dar atenção aos seres humanos que, por razões as mais diversas, têm alguma limitação. Eu quero muito cumprimentá-lo pela forma como tem galvanizado a energia de tantas pessoas como as que estão aqui hoje para chamar a atenção para as pessoas com necessidades as mais diversas. Quero cumprimentar a deputada Érica Cocai por seu pronunciamento, inclusive, ao deputado Maurício Quintela Lessa, cumprimentos também por seu pronunciamento, ao deputado Jean Willis, ao senador Cássio Cunha Lima, meu colega lá no Senado, que hoje, desde cedo, estivemos batalhando pela melhor educação no país, na audiência com o ministro Aloysio Mercadante, ao deputado distrital Joy Vale, meus cumprimentos. Quero cumprimentar a diretora do Departamento de Secretaria de Atenção à Saúde, Alzíria de Oliveira Jorge, que representa o Ministério da Saúde, a querida atriz Isabel Filardes, que é presidenta da instituição A Força do Bem, ao senhor Miguel Fontes, PhD em Saúde Pública e membro fundador da Associação Maria Vitória, que acho que ele estava aqui há pouco, está ali, que é o pai da Maria Vitória e presidente da MAVE, que parabéns por estar aqui com o Romário, organizando este ato. Dr. Francis Galera, médico geneticista, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a atriz Bianca Rinaldi, meus cumprimentos por estar aqui engajado na luta. Eu queria lhe dizer, Romário, ontem ainda os avós de um menino com distúrbio do processamento auditivo central pediu que houvesse uma atenção muito especial para todos aqueles com o chamado DEPAC, e eu sei de tantas pessoas que aqui são, inclusive, professoras e professores de pessoas com necessidades especiais. Até assinalo aqui a presença da senhora professora Maria Inácia Machado, que conhece muito bem, e depois gostaria de dialogar com você sobre... Ela é professora aqui no CESAS e tem 60 alunos, todos com algum tipo de necessidade especial, e é uma pessoa inteiramente dedicada a ver como é que elas podem aprender, tem uma paciência formidável para ensinar de tudo para estes jovens adultos e pessoas até mais idosas, às vezes até com dificuldade de ouvir, outros com até praticamente cegos, mas que estão aprendendo, e outros com a dificuldade de locomoção, mas ela faz malabarismo. Eu até aproveito porque sei que aqui estão muitos educadores e pessoas que se dedicam a prover as boas oportunidades a quem, porventura, tem alguma doença rara ou especial. E eu quero, então, saudar a Associação Maria Vitória por esta reunião. A questão delicadíssima das pessoas com doenças raras no Brasil deve ser vista como urgente e prioritária. É delicadíssima porque envolve o bem maior, sagrado da vida humana, que não pode ser analisado como um peso para o Estado, mas como um dever. A vida, por ser sagrada, deve ser preservada. Que a saúde, como diz a campanha da fraternidade desse ano da Igreja Católica, se estenda por toda a terra. É urgente porque foi durante muito tempo deixada de lado. O primeiro marco legal vem do Japão, de 1972,
Faz 40 anos, o Brasil vivia em regime de exceção, em ditadura militar. Quando o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu a lei de drogas órfãs, em 1983, o Brasil novamente não cedeu a seus cidadãos com doenças raras o direito a diagnóstico e tratamento devido. Quando, finalmente, a Europa regulou seu ato sobre doenças raras, no ano 2000, mais uma vez o governo brasileiro não seguiu a mesma trilha. Durante todo esse tempo, as associações têm lutado isoladamente, há 10, 15 anos, organizando pacientes, exigindo das instâncias municipais, estaduais e federais protocolos, registros, mapeamentos, legislações. Cabe agora ao Estado brasileiro, nos 3 níveis de governo, caracterizar, por meio de ações efetivas, a urgência que o tema doenças raras requer. Existe mais de uma dezena de milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, entre 11 a 13 milhões, mas ainda não foram registrados os dados. A maior parte falece na primeira infância, e é necessário mudar essa realidade. Por iniciativa do Instituto Baresi e da professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, que me apresentou a sugestão, no ano passado eu apresentei o projeto de lei do Senado 159, que justamente institui o Dia Nacional de Doenças Raras a ser celebrado no último dia do mês de fevereiro, hoje, dia 29, que só existe de tempo em tempo. E o projeto de lei do Senado, número 711, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença Rara. Considero muito importante que, respectivamente, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Roberto Requião, o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, assim como o presidente José Sarney, concedam atenção especial a essas matérias, e depois aqui na Câmara, vou pedir a sua atenção, querido Romário, de modo que sejam aprovadas o quanto antes, até que possam ser submetidas à apreciação desta Câmara dos Deputados. A questão das pessoas com doenças raras deve ser prioritária. Um direito humano, um dever do Estado. Devem ter acesso à informação, prevenção, diagnóstico, assistência social, tratamento em centros de referência multidisciplinares e apoio psicossocial. Além disso, o governo brasileiro precisa investir e fomentar o investimento em pesquisa e em formação continuada de médicos e profissionais de saúde, permitindo que o sofrimento enorme das pessoas com doenças raras seja amenizado em nosso país. Querido Romário, e a todos vocês, meus cumprimentos pela iniciativa desta cerimônia. Eu acabo de registrar da tribuna do Senado, eu vim aqui às 2h pouco, não tinha começado, fui lá e falei esse breve pronunciamento que acabo de ler lá, mas aqui estou atendendo o seu convite. Um abraço. Registramos a presença da deputada Keiko Ota, do deputado Paulo Folleto, do deputado Severino Ninho, da deputada Janete Capiberibe. E com a palavra, o senhor senador Cássio Cunha Lima. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao deputado Romário e permito-me saudar todos os demais componentes da mesa, que já foram mencionados anteriormente, melhor dizendo, na pessoa do próprio Romário, saudando igualmente o senador Eduardo Suplicy e todos que estão acompanhando à distância ou de forma presencial este importante seminário. Ao cumprimentar Patrick, que está aqui à frente da mesa, eu saúdo todos vocês, num depoimento muito rápido, para que eu possa reafirmar com uma presença física o compromisso de, no Senado, ao lado de Suplicy e de tantos outros senadores e senadoras comprometidos com a defesa dos portadores de doenças raras, promover o avanço, sobretudo no campo legislativo, no aspecto legal, tão incipiente ainda no nosso país. Antes de chegar ao Senado, eu fui 3 vezes prefeito de Campina Grande, na minha cidade natal, na Paraíba, fui 2 vezes governador do meu estado.
e desde essa experiência que eu convivi com portadores de doenças raras. Mas foi quando conheci Patrick que definitivamente o tema me foi despertado com uma força enorme no coração, na alma, no envolvimento, não apenas da minha pessoa, mas de todo o meu gabinete aqui no Senado, Verônica, Cláudia, Daniela, todos, enfim, pelo testemunho de vida, pela força, pela gana, e muito melhor seria que Patrick estivesse falando e não eu. Talvez, não sei como é que está o protocolo, se está a organização, Romário me informa que Patrick vai trazer o depoimento dele. E eu vou, Patrick, me permita, dar apenas 2 pequenos exemplos da grandiosidade de caráter desse extraordinário brasileiro que é Patrick. Eu conheci através de um e-mail que me foi apresentado pelo deputado Rui Carneiro. Ele estuda... Patrick é um paraí-gaúcho, né? Gaúcho de nascimento, mas mora na Paraíba e João Pessoa já há algum tempo. E os portadores de MPS vinham lutando já há algum tempo para que fosse o Brasil incluído num experimento que vem sendo feito já em outros países, e a enorme burocracia do país não permitia que pudéssemos ter a inclusão dos portadores brasileiros nesse experimento que já vinha sendo feito. Pois bem, Patrick me trouxe o assunto e lutamos no final do ano passado para que houvesse a autorização do CONEP. Eu falava com a doutora Rosa, Patrick, o nome dela? Sara, né? Com Sara por telefone, perdão pelo lapso, e tentava mostrar que o tempo corria e havia um prazo limite para que o experimento pudesse ser feito, quando, ao final da ligação, que estava no Viva Voz, Patrick interrompeu a ligação e dirigiu de forma comovente, de forma emocionante, a palavra dele a Sara, e foi ali que o problema foi resolvido, com absoluta certeza. E, mais recentemente, outro entrave burocrático, os medicamentos foram importados. Foi uma luta, posso dizer, hercúlea, para liberar esse medicamento na Receita Federal, no aeroporto de Cumbica. Envolvemos o secretário nacional da Receita, e, novamente, veio o exemplo de Patrick, porque, em dado momento, o doutor Roberto Giuliani, que está aqui, cumprimentei o doutor Roberto, está bem ali à minha direita no auditório, havia com a doutora Paula Francinetti a expectativa primeira de grupos de Campina Grande, na Paraíba, e grupos no Rio Grande do Sul. E, no primeiro momento, não seria possível o experimento na Paraíba. Patrick foi enfático, disse, senão... E ele tinha sido convidado para ser objeto do experimento no Rio Grande do Sul. E ele foi enfático ao dizer, se os meus outros amigos não forem incluídos, eu me recuso a fazer o tratamento. E foi graças também à posição dele, que o grupo de Campina Grande foi incluído. Mas ele não ficou só aí. Algumas pessoas tinham dificuldade de se deslocar da Paraíba para o Rio Grande do Sul. E, para manter uma vaga aberta na Paraíba, ou seja, atender a mais um portador, Patrick optou em fazer o seu tratamento no Rio Grande do Sul, porque ele tem condições de se deslocar, para abrir a vaga na Paraíba. Então, eu trago esse depoimento, porque seguramente ele talvez não falará sobre isso, para mostrar o quanto nós todos temos responsabilidades com o tema e com essas pessoas, sobretudo. O senador Suplicy falava do dia 29 de fevereiro como um dia para lembrar, e é um dia raro também, um ano bissexto, né? Acontece aí de 4 em 4 anos. E estamos aqui, enfim, Patrick, para lhe dar força, proclamar a você o nosso amor, o nosso carinho, a nossa admiração, você como símbolo de tudo isso, e a todos os portadores de doença rara, aos cientistas, aos cuidadores, a todas as entidades envolvidas, as nossas felicitações a Romário. Romário já está bola cheia de elogio, mas é naturalmente, né, justo os elogios, Romário, pela tua luta toda, por toda a sua capacidade de ação, você que coloca toda a sua fama, o seu talento, o seu vigor intelectual, o seu vigor físico a serviço de causas
tão nobres, não faz muito tempo, que Romário estava lá em Campina Grande fazendo um jogo beneficente em favor da APAE daquela cidade. Contem conosco no Senado Federal. O meu gabinete estará aberto, junto com toda a minha equipe, para atendê-los, para servi-los, para colaborar da melhor forma possível, sabendo que lá existirá sempre um espaço aberto para apoiar todas as iniciativas que forem necessárias no sentido de possamos evoluir nesse aspecto do cuidado aos portadores de doença rara. Que todos tenham um seminário muito exitoso. Parabéns, parabéns a todos e um beijo no seu coração, Patrick. Nós agradecemos a presença dos deputados que aqui estiveram. Deputado Cabo Juliano, deputado Júlio Delgado, quarto secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Deputado Dr. Ubiali, deputado Pastor Eurico, deputado Stedley, deputado Gilvaldo Carimbão e ainda o deputado Mandetta e o deputado Domingos Neto. Tem a palavra agora o senhor deputado distrital Joy Vale. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, especialmente cumprimentando até por ser a pessoa mais experiente da mesa, desejo cumprimentar toda a mesa, cumprimentando aqui o senador Eduardo Suplicy, a quem eu tenho a honra de sentar do lado. Aliás, a gente vem aqui na Câmara Federal, fica todo feliz, né? Pessoas tão, celebridades aqui, as atrizes, Romário, senador Eduardo Suplicy, senador Cássio Cunha Lima, pessoas tão famosas, e a gente aqui, tão humildemente, querendo deixar a nossa contribuição. Mas nesse sentido, e aí eu gostaria de relembrar o que o senador colocou, em sentido de que as atrizes são, essas celebridades são muito importantes quando elas emprestam seus nomes, as suas energias e o seu tempo para que se consiga, né, trabalhar por causas extremamente importantes de brasileiros que sofrem tanto e que muitas vezes a maioria não sabe. Então, fica aqui o meu agradecimento como parlamentar distrital, meu agradecimento como cidadão, meu agradecimento como esposo de uma pessoa que também é portadora de uma doença rara e que a gente acompanha o tratamento há muito tempo. Nós hoje também temos aqui em Brasília, eu estou indo agora para a tribuna fazer um discurso sobre esse trabalho. Temos o Dia Distrital de Doenças Raras. E eu queria fazer duas sugestões. Primeiro é que nós estamos trabalhando nisso, gostaria que minha assessoria que está aqui, eu estou aqui com um grande companheiro e amigo, que é o João Carlos, que dentro do nosso mandato existe um projeto estruturante ligado a pessoas com deficiências, e nós estamos trabalhando fortemente em legislação e marcos legais que auxiliem nesse processo. Vamos iniciar agora a criação de um observatório distrital na área de doenças raras. A ferramenta está à disposição. É uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Brasília, com a ajuda do Ministério da Ciência e Tecnologia, então é fácil, não é uma coisa difícil. Quer dizer, a metodologia está toda desenvolvida de observatório, e a gente rapidamente implementa isso, Romário, se o Ministério da Saúde for o locus para que isso aconteça em qualquer lugar. A ferramenta está completamente à disposição, é simplesmente pegar e implementar essa ferramenta com a ajuda da Universidade de Brasília. Isso é uma coisa prática, é bem pragmático. Semana que vem, se houver essa possibilidade e o local, nós conseguimos colocar e aportar esse recurso sem nenhum gasto, sem recurso nenhum, foi dinheiro público que desenvolveu, simplesmente ter o local para que o laboratório da universidade possa colocar à disposição. O servidor pode ficar na nuvem ou num servidor em loco, né, dentro do próprio Ministério da Saúde. É uma ferramenta bastante moderna e muito bem desenvolvida. E a segunda é que eu gostaria de pedir exatamente à nossa assessoria que, se pudesse, senador Suplicy, se pudesse colocar à disposição a questão da política em defesa que o senhor está colocando no Senado, para que a gente possa desenvolver a política distrital rapidamente, já que Brasília, tenho certeza absoluta, tem essa vocação e precisa ser essa vitrine de coisas boas para o Brasil. Então, rapidamente, nós podemos desenvolver aqui a política distrital ligada a pessoas com doenças raras. Essa semana, deputado Romário, mais precisamente, no final da semana passada, sexta-feira, eu estava com a minha companheira, com a minha esposa,
em um local e ela tem esse problema e chegou uma pessoa com o mesmo problema dela, só que muito mais avançado, muito mais complicado. E a gente perguntou para ela, olha, mas tem coisas que você pode tratar, vem cá. Falou, olha, eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. Eu desisti do tratamento, sei que eu podia estar muito melhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. Então, essa é uma lógica que nós precisamos e temos o poder para isso. Acho que, por isso, fico muito feliz e satisfeito de estar aqui nesse seminário, juntando esforços para que a gente possa, com a nossa energia, com o nosso papel de parlamentar, com o nosso papel político, de incentivador, ou de pessoas que podem fazer leis e que podem articular recursos de forma clara, concreta, lógica, legítima, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas, especialmente se tratando aqui das pessoas com doenças raras. Muito obrigado pela intervenção e a oportunidade de estar aqui. Com a palavra, a senhora atriz Isabel Filardes, presidenta da instituição Força do Bem. Você quer daqui ou do ar? Talvez seja melhor para vocês. Olá. Boa tarde. Boa tarde a todos, deputados, senadores, meu grande amigo, senador Suplicy. Já somos amigos de longa data, né? Muitas lutas, muitas guerras. Meu mais novo amigo, deputado Romário. Aquilo que eu falei no teu ouvido, tu quer de pé, hein? Coisa surpreendente essa. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Sempre que eu posso estar presente de grupos como os meus, como o meu, né? Eu faço parte de um grupo. Eu não faço parte de uma voz só, eu faço parte de uma voz inteira, de uma população que a gente ainda não sabe o real número. Talvez essa seja a grande diferença que venha a fazer para que a gente consiga várias coisas dentro da política pública nesse país. Isabel. Eu estou aqui em nome do meu filho, em nome de várias outras crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Isabel. Oi. Só um minuto, dá licença. Fala. Gostaria de anunciar a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Gostaria de convidá-lo aqui para fazer parte da mesa. Bem-vindo. Chegou na hora certa. Pode continuar, Isabel, por favor. Desculpa. Não, nada, imagina. Era quem faltava. Não é, gente? Ô, gente, ele está falando o assunto. Chegou o homem, ele tem que dar o espaço para ele chegar, para ele nos ouvir bem. Então, como eu estava dizendo, eu estou aqui em nome do meu filho e de muitas outras crianças, é claro, mas ele vem no número 1 da minha listinha, né? Para quem não sabe, o Jamal teve uma síndrome. Eu digo teve, porque hoje os médicos me disseram que, hoje não, já há uns 5 anos, ele tem o padrão cerebral normal, mas ele foi portador da síndrome de West. É uma síndrome rara, neurológica, ela deteriora os neurônios da criança a partir de espasmos e crises convulsivas. Tem 10, 15, 20 crises ao dia, por exemplo, uma criança é capaz de ter, e ela vai retardando o desenvolvimento psíquico e motor dessa criança. Nós descobrimos o Jamal tinha 4 para 5 meses, e a partir daí começou a nossa luta pela vida dele, né? Porque essa síndrome, a partir do momento que ela vai apagando os neurônios, né, a criança não consegue aprender, a criança não consegue evoluir, se desenvolver, ela é capaz de esquecer como é que se respira.
Às vezes, há pessoas e crianças que precisam de um aparelho, faz a respiração através da traqueostomia, né? Não consegue comer, enfim. Então, nós começamos a lutar pela vida dele, e aos 2 anos, eu estou resumindo bem, porque é muita gente para falar, e temos outros casos tão importantes quanto. Aos 2 anos, a gente conseguiu com que o padrão cerebral dele ficasse normal. E aí começa, assim, uma luta pela uma qualidade de vida. Então, entra aí a luta por um bom medicamento, que é muito caro. Eu, no caso, trabalho muito, meu marido trabalha muito, posso comprar, mas muitos pais e mães não podem. Quando, em vez, precisa de um medicamento que vem fora do país, aí é uma luta para se conseguir com que esse medicamento entre no país. Às vezes, a pessoa precisa, naquele dia, daquele medicamento. Aí fica 40 dias para que o governo possa liberar essa medicação entrar aqui, a pessoa morre. Né? A pessoa morre. E, enfim, é tudo muito caro, é tudo muito difícil, fora o preconceito. Eu quero falar sobre preconceito, eu quero falar sobre o olhar humano. Porque eu não sou médica, eu sou mãe. Eu estou hoje aqui não só como a fundadora da Força do Bem, mas eu estou como mãe de um menino que precisa de uma atenção especial, que tem dificuldade de frequentar a escola, porque é necessário, antes de ter o professor, que se tenha uma pessoa de coração bom, disposto a querer se dedicar àquela criança, ou a 10, 20, 15 crianças por dia, o que não é fácil para eles, porque, às vezes, não tem um suporte necessário. Enfim, são tantas arestas, são tantas nuances que precisam ser discutidas e faladas aqui, mas eu quero falar que tudo pode ser colocado no papel, mas tudo vai depender das pessoas que realmente decidem, das pessoas que realmente podem falar, vamos fazer agora, porque é agora que tem que ser feito, porque nós temos condições para isso, nós temos dinheiro, sim, desde que ele seja bem aplicado e bem administrado. O que se necessita é que a gente olhe para o outro como se estivesse olhando para si. Porque a gente não está advogando aqui, eu não estou advogando para mim ou para um grupo restrito meu, não. A gente está falando de nós. Porque ninguém está livre aqui de ter uma doença rara. A gente não sabe o que vem aqui dentro. A gente pode acordar amanhã e descobrir que tem uma esclerose. A gente pode levar um tombo ali, cair e desenvolver uma doença. Pode sofrer um acidente, enfim. São tantas circunstâncias. Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar que a gente está advogando a favor de todos. E isso vai fazer a diferença. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Rogério Lima Barbosa, presidente da MAVE, que irá apresentar o manifesto pela criação de centros de referência para tratamento de doenças raras no estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui, que se dispuseram para estar aqui. E eu vou pedir licença, que eu vou para onde eu devo que estar, que é ali embaixo. Pode pegar. Por mim? Vocês não cabem, chega, Bem, senhor ministro, nós, há um ano, criamos, no esforço das associações, um movimento para conscientização sobre as doenças raras. Com certeza, o senhor recebeu, pelo menos de alguma forma, esse informativo, porque eu levei esses informativos e protocolei no Ministério da Saúde. Então, hoje, eu vou ler um comunicado que foi elaborado por todas as associações. Antes de tudo, agradeço a presença do senhor e a presença de todos, a importância que está tomando, que é um comunicado não da MAVE, do Rogério, mas um comunicado das associações. E lembrando que essas associações, a maioria são pais e pacientes. Movimento para a conscientização sobre as doenças raras. Todos temos que saber.
Comunicado. O Movimento para a Conscientização sobre as Doenças Raras, MDR, é um movimento apolítico, não religioso e que conta com a participação de associações prioritariamente, mas não excludentes, formadas por pacientes ou responsáveis por pacientes. As associações participantes desse movimento se unem com o objetivo de apresentar ao Estado e à sociedade civil a realidade das famílias que convivem com doenças raras, despreparo do Estado e discriminação da sociedade. Neste dia 29 de fevereiro de 2012, um dia raro, contando com a participação e o apoio de diferentes segmentos, enfatizamos a necessidade da divulgação das doenças raras e a urgência do olhar atento do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção à Saúde para o clamor de 15 milhões de famílias brasileiras que, afetadas por doenças raras, continuam carentes dos cuidados adequados para assegurar a melhor qualidade de vida a seus filhos. Ressaltamos que doenças raras são aquelas que possuem incidência igual ou inferior a 1 em cada 2.000 indivíduos. O tratamento dessas doenças deve ser multidisciplinar. 80% são de origem genética, frequentemente são crônicas, debilitantes em longo prazo e potencialmente fatais. A regulamentação da Portaria 81, que institui a genética clínica no SUS, é fundamental para o acesso igualitário a programas de promoção à saúde essenciais aos pacientes com doenças raras. O contexto de uma doença rara vai além do paciente, envolvendo diretamente outros membros da família, que, surpreendidos pela nova realidade, buscam informação e apoio para garantir que a Constituição Federal seja cumprida e os direitos dos pacientes assegurados. Todo diálogo e construção para a elaboração de políticas públicas para doenças raras deve contar, essencialmente, com a participação dos diferentes interessados na temática, governo, academia, indústria e associações de pacientes. O direcionamento de recursos para a investigação científica das doenças raras é fundamental para melhores perspectivas em prevenção e tratamento, um alento para famílias que convivem com uma doença rara. A criação de políticas públicas voltadas para pacientes com alguma doença rara é fundamental para toda e qualquer construção de atendimento. O evento Um Dia Raro seguramente é um marco em nossa história e reúne as condições necessárias para destacar o Brasil como um importante interlocutor no painel mundial pela conscientização e divulgação das doenças raras, uma vez que possui associações comprometidas em divulgar essa realidade desde o primeiro Congresso Brasileiro de Doenças Raras, realizado na cidade de São Paulo, em 2009. Brasília, 29 de fevereiro de 2012, Movimento para a Conscientização sobre as Doenças Raras. Ele segue assinado pelas associações que estão aqui. Nós entregamos ao senhor. Entregarei também o nosso kit, que é a blusa do Dia das Doenças Raras, que um dia, quem sabe, a gente pode tirar uma foto do senhor usando essa blusa. GG, acho que é pro meu tamanho. Fica pertinho. Vem aqui ao lado dele. Aí. Beleza. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria, em primeiro lugar, parabenizar essa casa, através do deputado Romário, os vários senadores que estão aqui presentes, senador Eduardo Suplicy, senador Cássio Lima, os deputados federais Jovale, Camarinha, que estou vendo aqui, a deputada Érica Cocai, que já passou por aqui, o deputado Maurício Quintela, todos os parlamentares, por abrir essa casa, que é a Casa do Povo, no dia 29 de fevereiro, que é um dia raro, né? Acontece de 4 em 4 anos,
para esse debate que para nós é fundamental, não só para a saúde do país, não só para a saúde das pessoas que são acometidas com as doenças raras, não só dos seus familiares, pais, mães, conjunto de familiares, mas para nós é um debate fundamental para a sociedade brasileira. O Brasil, ao longo dos últimos anos, vem cada vez mais tendo a capacidade de se unir para resolver temas fundamentais de um país que quer ser rico, sem pobreza, um país que quer ser rico e socialmente justo. Nós tivemos capacidade de nos unir para acabar com a inflação no país, tivemos a capacidade de nos unir para recuperar a democracia no país e hoje ser uma das maiores democracias do mundo. Tivemos capacidade de nos unir para fazer um grande esforço no país para melhorar a educação. Tivemos a capacidade de nos unir para criar o Sistema Único de Saúde. E eu sempre gosto de reafirmar, sobretudo nessa casa que construiu a Constituinte, o que o Brasil fez em relação ao Sistema Único de Saúde, nenhum país da nossa dimensão fez. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que colocou na sua Constituição e construiu leis para isso e ainda assume o desafio de tentar levar a saúde pública, universal e gratuita para todos. E estou falando 100 milhões de habitantes, é metade da nossa população. Nenhum dos países com mais de 100 milhões de habitantes fazem isso, né? Os Estados Unidos não fez isso. Se estivéssemos fazendo esse debate nos Estados Unidos, estaríamos fazendo debate sobre como os planos de saúde têm que organizar a atenção à saúde. O México não faz isso, a China não faz isso, a Índia, Paquistão, Indonésia, África do Sul, Nigéria, Japão, todos os outros países da nossa dimensão não assumiram para o seu país o desafio de tentar levar saúde pública, universal e gratuita para todos. Hoje eu estava conversando com uma colega de vocês, ela falando da alegria dela de ter conhecido, de uma certa forma, um centro de referência em Portugal, né? E a gente falando, quer dizer, a população de Portugal é do tamanho da população do meu município, da cidade de São Paulo, né? Menor do que a nossa região metropolitana. Se pegar São Paulo e Guarulhos, dá a população de Portugal, né? Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar essa casa, os parlamentares que abriram as portas e, sobretudo, as várias associações. No dia de hoje, em outros estados estão acontecendo eventos similares como esse, de outras entidades, com as mesmas entidades. E o Ministério da Saúde fez um grande esforço de estar presente em todos, né? Hoje de manhã teve um debate sobre isso em São Paulo, organizado por entidades também. O Ministério da Saúde fez um esforço de estar presente. Nós reforçamos para as secretarias estaduais e municipais de saúde, que é quem executa na prática, né, de fato, as ações de saúde, buscar estimular esse debate nos estados e municípios, né, porque, sem dúvida alguma, esse é um tema, viu, deputado Romário, que ajuda o Brasil a ser mais justo, ajuda o Brasil a enfrentar qualquer tipo de preconceito, ajuda o Brasil a ser